Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Timóteo. Aleluia. 2 Timóteo. Amém. Capítulo 3, versículos de 14 a 17. Amém. Este é o nosso texto base, para a nossa ministração dessa noite. E a palavra de Deus diz assim: Tu, porém, permanece naquilo... Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Você pode sentar, aleluia. Então, o tema da ministração é sola Escritura, que significa somente a Escritura. Amém? Amados, esse termo, sola Escritura, ele fazia parte das 95 teses de Martinho Lutero. E a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática para os cristãos. Pelo menos ela deve ser. Aquele que se diz um cristão, aquele que se diz um discípulo do Senhor, a palavra de Deus, ela deve ser a sua doutrina, a sua prática, a sua vida, ela deve ser baseada na palavra de Deus. Não em doutrinas humanas, em pensamentos de homens. A nossa vida, ela tem que ser dirigida, ela tem que ser conduzida pela palavra de Deus. E o que a gente observa é que hoje em dia muitos estão sendo guiados por outros evangelhos, que na verdade não é o evangelho, São palavras de homens falsas, pessoas sendo enganadas por outra palavra que não é a inspirada por Deus. Então nós precisamos, amados, voltar para o evangelho verdadeiro. Amém? E esse é o grande desafio das igrejas sérias, é voltar para o evangelho verdadeiro. Então nós precisamos voltar. Vejam que essa carta foi escrita para Timóteo, que era o discípulo de Paulo. E Paulo, ele começa dizendo para Timóteo assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Se você for ler o capítulo anterior, capítulo 3, bem no início o apóstolo Paulo diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo os últimos dias. Aí ele vai falando como será o homem. Ele diz: Pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados e tudo mais. Aí o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Tu, porém, Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, assim como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, o Senhor lhe fala para você agora e para mim: Tu, Luciana, permanece naquilo que você aprendeu. Quando você era lá um adolescente, com 16 anos. Então, coloque o seu nome aí. Alguns estão aqui e conhecem o Evangelho desde criança, mas alguns estão se afastando desse Evangelho. Estão tendo mais prazer
nos falsos evangelhos que estão sendo pregados e no mundo. Amado, se eu tenho prazer no mundo, eu não posso receber no altar, eu não vou receber o fogo da presença de Deus, porque o Espírito Santo é que nos faz vencer o pecado. Mas primeiro eu preciso rejeitar o pecado. Reconhecer que o pecado, ele me afasta de Deus. Mas muitos estão vivendo no pecado e acham que vir à igreja todos os domingos é o suficiente. Não é. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, seguir o que a palavra de Deus diz e buscar essa palavra. E aí, nestes versículos, Paulo enfatiza ao seu discípulo Timóteo a inspiração da palavra, a importância e a utilidade das Escrituras Sagradas para todo servo. A palavra de Deus, ela foi deixada para que nós pudéssemos ler a palavra. Ela é o nosso manual. Se alguns estão indo por outro caminho, é porque não estão lendo o manual. Entendeu? É isso. Porque o manual está aqui, ó. Está aqui a Bíblia. Ela é o nosso manual de fé e de prática. Se eu não leio, como é que eu vou saber como andar nessa terra? Como me comportar? Não vou saber. Então é preciso que a gente volte, amados. É isso que Deus quer de nós. Paulo encoraja Timóteo a permanecer no ensino que aprendeu desde menino, com a sua mãe e avó. Só uma curiosidade sobre os meninos judeus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eles desmamavam, mais ou menos com 4, 5 anos de idade, eles eram entregues aos seus pais. E os pais instruíam os filhos em tudo. E hoje, como é que é? Parece que só a mãe tem que fazer tudo, né? Está chegando aí o Dia dos Pais. A responsabilidade na época era do pai. O menino aprendia a profissão com o pai. O menino aprendia as escrituras com o pai. A mãe ensinava em casa também. Então, é preciso que nós possamos pensar nisso. E na ausência do pai, o que foi que aconteceu com Timóteo? Timóteo deixou de aprender? Na verdade, Timóteo tinha um pai, só que o pai de Timóteo ele era grego. Ele não conhecia as Escrituras, ele não conhecia o Antigo Testamento. Mas a mãe de Timóteo conhecia. E você, mamãe? Talvez você pense assim, poxa, meu marido não é cristão. Então, meu filho está assim porque meu marido não é cristão. Não, está faltando você se determinar e ensinar o seu filho. Porque Timóteo se tornou um presbítero, um cristão, um homem de Deus, porque ele teve uma mãe que ensinou para ele. E ele teve uma avó, também você, vovó, que está aqui. O que é que você está ensinando para o seu neto? Não tem que passar muito a mão nele, não. Tá? Tem que ensinar a palavra de Deus para ele. Amém? Não era só uma curiosidade, para vocês saberem, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e revelada a nós para que sejamos guiados por ela. Como diz em Romanos 15:14, pois tudo quanto antes foi escrito, quer dizer, no Antigo Testamento, né? Foi escrito, porque tudo quanto antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, e agora para nós o Novo Testamento também, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Nada se perdeu. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos está na palavra. E nós precisamos ler a palavra. Ter ela como nosso guia diário, a meditação diária. Porque, amados, é isso que vai fazer toda a diferença nessa geração agora. É o conhecimento da palavra. Não é aquele negócio de assistir uma pregação no YouTube, né?
de fazer o pão diário, só isso, não. É bom, mas não é só isso. Medite na palavra. O que Deus está falando com você? Naquele versículo que você leu. Peça para o Espírito Santo lhe inspirar e dar sabedoria. Amém? Então, vejamos o valor da palavra de Deus para a vida, para a nossa vida nesta noite. É isso que nós vamos ver aqui. A Bíblia torna o homem sábio para a salvação em Cristo. É o nosso primeiro tópico, que é o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ele diz no versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amados, o evangelista Moody, ele disse uma frase interessante, que eu até anotei na minha Bíblia. Ele diz assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. A Bíblia, ela me ajuda a vencer o pecado. Quando eu leio ela. Agora, se ela ficar fechada, não. Se ela ficar fechada, sabe o que vai acontecer? O pecado vai me dominar. E eu vou ser dominado pelo pecado, vou desagradar a Deus, vou entristecer o Senhor. A minha vida vai andar todo o tempo para trás, igual o caranguejo. Tá? Porque a bênção está no Senhor. E eu não estou dizendo que você não vai ter problemas por você obedecer a palavra. Sim, você vai ter, porque também a palavra de Deus diz que aqueles que querem obedecer a Deus vão sofrer retaliação. Vão sofrer, está aqui no livro, na palavra, em Timóteo. Aqueles que querem obedecer a palavra de Deus vão sofrer. Então nós vamos sofrer, mas nós vamos saber que nós vamos estar guiados, protegidos pelo nosso Deus. Que Ele é aquele que nos sustenta, que é Ele que nos fortalece, que basta eu dobrar os meus joelhos e o Senhor vem e me ajuda e me sustenta e me levanta na minha hora de angústia. Então, amados, nós sabemos que o Senhor está conosco. Então, nós precisamos meditar na palavra para que possamos vencer o pecado que nos rodeia, né? Como diz a Bíblia, tão de perto está ali, nos rodeando, querendo nos tragar, nos destruir, nos afastar do Senhor. Pensa que Deus, Ele tem um propósito na tua vida, jovem e adolescente, criança. Deus tem um propósito na tua vida e você pode estar muito bem indo como Jonas, você está indo para outro lugar, que não é ali que Deus quer te levar. Você está fugindo de Deus, está fugindo da bênção do Senhor, quando você deixa de meditar na palavra. E você está achando que está tudo bem, mas não está não, não está não. O Senhor tem algo muito especial para você, amados. Assim como Ele teve na minha vida aqui. Ainda há pouco eu estava compartilhando com duas irmãs lá em cima, que eu não tinha nem propósitos firmados na minha vida. E quando eu conheci Jesus, o Senhor firmou os meus passos e me direcionou em tudo aquilo que Ele queria. Mas sabe por que Ele fez isso? Porque eu busquei obedecer a Deus. Eu fiz tudo perfeito? Não. Eu errei. Porque eu sou humana. Eu erro, eu peco, entristeço a Deus. Mas em tudo eu buscava a direção do Senhor. E me arrependia e me humilhava. E o Senhor vinha e me curava e me restaurava. Mas pior é aquele que comete o pecado e permanece no pecado. Como ele vai ter a bênção de Deus, amados? Irmãos, a Bíblia torna o homem sábio para a salvação em Cristo, diz o versículo 15. Sem a pregação da palavra de Deus não existe salvação. Precisamos pregar a palavra. Desde pequeno, os pais devem ensinar os filhos sobre a salvação. Vida eterna, pecado, para que no tempo certo os nossos filhos, eles entreguem a vida deles a Jesus. Somente trazer os filhos à igreja não os fará cristãos, não os fará discípulos de Jesus, mas é necessário ensinar os filhos dentro de casa. Ter um momento devocional, ter o tempo de oração, tempo de testemunhar. É isso que nós precisamos fazer dentro das nossas casas. Certa vez uma mãe, ela falou para o filho, eu li isso em um livro, achei muito interessante.
E ela falou para o filho que já era adolescente, ela disse para ele assim: meu filho, vai ter batismo na igreja. Você precisa se batizar. E o filho olhou para ela e disse assim: me batizar? Para quê? Então esse menino, ele não entendeu nada. Ele até foi para a igreja, mas ele não entendeu. Porque às vezes os pais querem que a igreja faça o trabalho que é dos pais. Gente, a igreja, nós passamos 2 horas com seus filhos aqui. Quando tem algum evento, EBF, grupo familiar, um pouquinho mais. Mas a responsabilidade é sua na sua casa. É minha. Com a minha filha, com os filhos que o Senhor me deu. Então, as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, devem fazer parte da vida diária nas nossas famílias. Assim como foi com Timóteo. Ler a Bíblia, meditar e vivê-la nos afastar de fazer escolhas ruins. E somos abençoados e fortalecidos. Ler a Bíblia e viver o que a Bíblia diz nos afasta de fazer escolhas ruins. Vamos ler lá Josué 1:8. Eu gostaria que colocassem aqui para a gente ler. Josué 1:8. Josué 1:8. Eu sei que alguns podem até recitar se eu pedir, né? Josué 1:8. Olha aí. Vamos ler. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Deus falando para Josué. Leia isso para o seu filho. Coloca lá, escreve, bota lá no quarto dele isso aí. Bota lá. Ele vai ler todo dia aquilo ali. Os versículos da Bíblia, eles precisam ficar espalhados na nossa casa. Não é só na geladeira, não. Coloca no quarto do teu filho também. Coloca na porta da tua casa. Os judeus colocavam em todo quanto era canto a palavra, né? A Torá, que é o Pentateuco. Então, amados, nós precisamos fazer isso também. Tem que estar aqui na mente deles o tempo todo. Mas o que é que eles estão se enchendo? Estão se enchendo de TikTok, né? Estão se enchendo do YouTube e outras coisas mais. Em alguns momentos, essas ferramentas, elas são muito úteis, mas se for vista todo o tempo, elas vão atrapalhar a vida dos nossos filhos. Então, nós precisamos filtrar o que realmente eles estão vendo. Então, a Bíblia, ela nos faz a obediência à palavra de Deus. Ela nos dá uma vida próspera e abençoada em todos os aspectos, irmãos. Nós somos abençoados na nossa vida espiritual, na nossa vida física e na nossa vida emocional. Quando a palavra de Deus, ela faz parte diariamente do nosso viver, da nossa caminhada. Nós pecamos, mas logo nós voltamos para a direção quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Amém? A ausência da palavra de Deus nos lares faz de pais e filhos sem a sabedoria de Deus. Famílias que não têm a palavra de Deus diariamente nos seus lares formam filhos e pais sem a sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de toda a ciência, está no temor a Deus. Temor no sentido de obediência, de se importar com aquilo que Deus fala. Não é ter medo de Deus, porque algumas pessoas estão servindo a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Você está servindo a Deus porque você tem medo de ir para o inferno, então você está servindo a Deus errado. Precisamos servir a Deus porque nós amamos a Deus. Porque Deus é o mais importante para nós. Porque Deus sabe o que é realmente. Deus sabe nos direcionar. É só Ele que tem o caminho, é só Ele que tem a verdade. É por isso que eu tenho que servir a Deus. Não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Porque Deus é amoroso, é por isso que eu tenho que servir a Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é fiel. Porque Deus é benigno.
Porque Deus é misericordioso, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, porque Deus é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele pode me ajudar em todas as coisas, Ele criou os céus e a terra, por isso eu tenho que servir a Deus, amados, porque Ele criou a mim de forma incrível, extraordinária, como diz o Salmo 139, é por isso que eu tenho que servir a Deus. Amados, por que você está servindo a Deus? Por que você vem todo domingo à igreja? Como é que nós estamos tratando a palavra de Deus? Que Ele deixou para nós, para que nós pudéssemos ler e nos firmar nos caminhos dEle. Nos tornamos, muitas vezes, meros cumpridores de tarefas. Nos acostumamos com a rotina de vir à igreja, cumprir o ritual de adoração, ofertas, e depois voltamos para casa, guardamos a Bíblia no mesmo lugar todos os domingos. Estamos perdendo o prazer de ler a palavra, porque outras coisas estão nos distraindo. E eu não estou falando isso para você somente, eu estou falando para mim. Quantas vezes eu pego o celular e digo, opa, já chega, eu digo assim, eu vou só ver aqui uma mensagem, talvez o Arão passou alguma mensagem, talvez a Hannah passou alguma mensagem, talvez tenha uma mensagem de um irmão, quando eu vejo eu já estou mais de meia hora no celular. E eu, opa, mais de uma hora no celular, mais de 2 horas no celular, e ainda não li a Bíblia. Precisamos, amados, voltar à palavra de Deus. Voltar à palavra de Deus. Gostaria de ler com vocês esse texto que eu acho magnífico, João 1,14, que está falando de Jesus, o Verbo, a palavra. João 1,14 diz, vamos ler juntos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, Ele é a palavra. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em Gênesis, Jesus, Ele era a palavra, porque por meio da palavra, todas as coisas foram criadas. Quando Deus disse assim, façamos o homem, quem é que estava lá? Com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deus se referiu no plural, porque a palavra estava lá, o Verbo estava lá, e o Verbo era Jesus. E o Verbo, Ele desceu, Ele veio a essa terra, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e Ele anunciou a palavra de Deus para todos nós. O Verbo, Jesus, se tornou carne. Amém? E Ele era cheio de graça e de verdade. E a glória dele foi manifestada no meio de nós, amados. Oh, glória a Deus. Jesus é a palavra, nos mostrou a grandiosa graça de Deus. E toda a verdade saiu da sua boca. As palavras de Cristo foram registradas nos evangelhos. Amados, que privilégio nós temos quando você lê os evangelhos. É o Verbo vivo falando com você. Que privilégio. E o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos lendo os evangelhos? Será que nós estamos comendo a palavra? Como o profeta, Deus falou para o profeta, come o livro. Nós estamos nos alimentando da palavra, do Verbo vivo. Amados, precisamos voltar como éramos no princípio. Lembra como você meditava na palavra? Como você ficava horas meditando na palavra e Deus falando com você? E hoje o celular tomou o lugar. A Netflix tomou o lugar. A HBO tomou o lugar. O Prime tomou o lugar.
e tudo isso mais, essas plataformas todas aí, tomou o lugar da palavra. Pense nisso. Sem a palavra de Deus em nossas vidas, não há sabedoria. Sem ela, não existe salvação, mas enganos e mentiras. O apóstolo Paulo foi bem claro quando ele disse que a palavra de Deus, ela faz do homem sábio. Sem a palavra de Deus, não há sabedoria. E eu falo isso consciente do que estou falando. Porque sem a palavra de Deus, não há sabedoria. Porque toda a ciência veio do Senhor. Toda a ciência, toda a sabedoria vem do Senhor. E a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Senhor. Antes de você conhecer qualquer coisa, antes do seu filho ir para a universidade, ele precisa conhecer a palavra de Deus e meditar nela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aonde é que fala isso, igreja? Está fraco, onde é que fala? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a palavra de Deus você vai tropeçar, porque nós vamos andar no escuro. A palavra de Deus é que nos esclarece, é que nos dá luz para que possamos enxergar por onde estamos andando. Por isso você vê muita gente tropeçando e diz que está seguindo a Deus, mas está tropeçando. Que lâmpada é essa que ele está seguindo? Se a palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminhar. A palavra de Deus diz, foi até o versículo ensinado para as crianças na EBF: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele é a salvação para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, do gentil que somos nós. A palavra de Deus, ela é para todos. Ela veio para todos. Todo aquele que crê será salvo, porque o Evangelho é o poder. O Evangelho pode salvar qualquer pessoa, porque é o poder de Deus. Eu só sou um instrumento, você é só um instrumento. Quando você prega a palavra, é o poder de Deus que age e que é levado a palavra àquele, para que ele creia e seja salvo. E quanto mais nós lemos a palavra, mais nós recebemos o poder de Deus na nossa vida. E nós andamos em vitórias. Amém, igreja? Amém. Diga um amém bem forte. Amém. Aleluia. Como está nosso relacionamento com as Escrituras Sagradas? Como está? Como nós estamos nos relacionando com as Escrituras Sagradas? Segundo e último tópico: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Você crê? Você crê que a palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Que o Senhor inspirou mais ou menos 40 homens para escrever as Escrituras Sagradas? Você crê? Se você crê que ela foi inspirada por Deus, então você vai ler todo dia. Porque ela foi inspirada, amados. Não é a ideia de homens, é a ideia de Deus.
não é de homens, é de Deus. Amém? 2 Pedro 1, 20 e 21, ele nos mostra claramente o apóstolo Pedro escrevendo no Novo Testamento, dizendo a inspiração das Escrituras Sagradas. E ele diz assim, vamos ler comigo. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui está a confirmação de que toda a Escritura, quando eu falo toda a Escritura, eu estou falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Na época, só uma parte do Novo Testamento estava escrito. Agora, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Novo Testamento, Antigo Testamento, tudo foi inspiração. Tudo que está escrito, amados, Deus inspirou e mandou o homem escrever para que eu e você tivéssemos conhecimento dos atos poderosos do Senhor, para que nós tivéssemos conhecimento de dores, de problemas, de dificuldades, de pecados, de homens de Deus que cometeram, para que nós também nós pudéssemos assim nos assemelhar a eles, né? E entender que nós também cometemos pecados, mas nós temos um Deus que é grande em misericórdia e que nos ajuda a nos mantermos de pé. Amém, amados? Então a palavra de Deus, ela foi escrita para todos nós, para que o homem de Deus se tornasse sábio, adquirisse a sabedoria do Senhor e vivesse para a glória do Senhor, para que ele pregasse o Evangelho aonde quer que ele fosse, ele pudesse anunciar o Evangelho, seja a crianças, seja a idosos, seja a jovens, ele pregasse a palavra de Deus. Porque quando Jesus foi para o céu, a última palavra que ele disse é: vão e anuncie o Evangelho a toda criatura. E é isso que o Senhor quer. Mas existem coisas acontecendo por aí que talvez não sejam isso que Deus queria que nós realmente fizéssemos. Porque o que Deus quer que nós façamos, amados, é pregar o Evangelho e ensinar a guardar o Evangelho. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Paulo, quando diz toda a Escritura, está se referindo às duas partes, do Novo e do Antigo Testamento. Amados, Deus, de forma sobrenatural, soprou nos ouvidos dos escritores, e tudo que Deus queria que soubéssemos está escrito na Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro incomparável. É o único livro que pode transformar vidas, que pode curar vidas, que pode curar a alma, é a palavra de Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa é a palavra de Deus. Útil para o ensino, aquilo que é certo. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino. Ela te ensina a fazer o que é certo. Ela te dá o ensino correto. Aquilo que você precisa conhecer, a palavra de Deus te ensina. Ela é útil para a repreensão, aquilo que é errado. Primeiro ela te ensina o que é certo, depois ela nos repreende quanto àquilo que é errado. Ela é útil para a correção, como fazer o que é certo. Porque ela não apenas te diz o que é certo, mas ela te ensina como fazer. A Bíblia te diz como fazer. Ela não só diz o que fazer, mas ela te diz como fazer. E isso é que importa. Vejam como a palavra de Deus, ela é completa. E ela te ensina na educação, na justiça, como permanecer no caminho certo. A palavra de Deus
ela é completa, amados. Ela é completa. Todo discípulo de Jesus que estuda a Bíblia e aplica, cresce no conhecimento de Deus e se torna uma pessoa madura e evita muitas ciladas do diabo, da carne e do mundo. A palavra de Deus, amados, ela nos ajuda a vencermos as ciladas do inimigo, que ele se levanta contra nós para querer nos destruir. Ele começa a lançar, como disse o apóstolo Paulo, as setas inflamadas do maligno. Ele começa a lançar sobre nós, na nossa mente. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque essas setas, elas querem nos destruir. Mas o que é necessário? Eu preciso ter o escudo da fé, a espada do Espírito. Eu preciso ter a espada do Evangelho dentro do meu coração, para que eu possa vencer as ciladas do maligno. Porque ele lança sim. A batalha espiritual que nós sofremos todos os dias, ela está aqui, na nossa mente. De vez em quando o inimigo, ele começa a dizer para você assim: você é muito fraco, você não é nada, você é burra. Olha, está vendo? Caiu de novo, pecou de novo. Tudo isso, amados, é seta inflamada do maligno. Está vendo? De novo aquele problema. Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Aí a gente canta aquela canção que diz assim: o meu Deus não está morto, mas ele ressuscitou. O meu Deus está no céu e também no meu coração. Meu Deus não está morto, mas ele ressuscitou. Aleluia! Não se deixe vencer pelas setas inflamadas do maligno, mas vença com a palavra de Deus, viva e eficaz dentro de você. Hoje nós não temos lutas físicas, nós não temos que matar o leão, como Davi teve que matar. Nós não temos que matar Golias, mas, irmãos, nós temos lutas espirituais. E essas lutas espirituais, elas estão matando muita gente lá fora. Estão induzindo pessoas à depressão. Muitas pessoas estão sofrendo de angústias, porque não estão mais ouvindo a voz do maligno do que a voz de Deus. Não estão tendo tempo de oração. Porque, amados, é lá no tempo de oração que nós vencemos as nossas batalhas espirituais. É no nosso tempo de oração. É lá que nós vencemos. É no seu quarto que você recebe poder de Deus para vencer as batalhas. Que muitas vezes elas são pesadas, elas são reais. Mas em Cristo Jesus nós vencemos todas as batalhas. Por isso, não ande sozinho. Não ande sozinho. Você tem um discipulador, você tem um pastor. Porque, amados, lá a palavra de Deus diz: confesse os seus pecados uns aos outros, para que sareis. Muitos estão doentes porque estão com pecados escondidos, porque não querem falar, porque não querem se submeter a Deus e a outra pessoa. O orgulho, que é pecado, vence muitas pessoas. E por isso muitos estão morrendo no pecado. Mas a palavra de Deus diz: confesse os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. E a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Amados, nós cometemos pecados todos os dias. Eu cometo pecado todos os dias. Por mais que eu não faça, eu penso. E eu preciso pedir para Deus: Senhor, tira isso da minha mente. Porque a nossa luta está aqui. Sua luta está aqui. E eu sei disso. Porque eu vivo e eu sou igual a você. Amém? Versículo 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus
E o que é um homem de Deus? O que é uma mulher de Deus? Aquele que creu no Senhor, aquele que vive para o Senhor, aquele que medita na palavra, aquele que ora, aquele que busca conforto na palavra, que busca no tempo de oração receber mais de Deus. Esse é considerado um homem e uma mulher de Deus. Aquele que influencia os outros e que não é influenciado pelo mundo. Esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Amém? Amados, a palavra nos capacita para vivermos uma vida com Cristo e realizarmos toda a boa obra. A palavra de Deus é que nos capacita para fazermos toda a boa obra que o Senhor preparou para nós, para que nós andássemos nela, para que nós praticássemos toda a boa obra. A obra não salva, mas todo salvo pratica a boa obra. Amém? Perfeito e perfeitamente habilitado. Quem é que te faz perfeito e perfeitamente habilitado? A palavra de Deus. Perfeito é uma pessoa completa, mas é uma pessoa que não comete pecado? Não. Mas é uma pessoa preparada. Existem pessoas aqui preparadas para naquilo que você se especializou. Mas você nunca erra na sua profissão, né? Eu sou pedagoga, mas eu sempre ensino perfeitamente? Não, eu tenho as minhas falhas e eu sempre estou me capacitando, né? Para que eu possa me aperfeiçoar. E nas coisas de Deus não é diferente. Nós precisamos nos aperfeiçoar. E a palavra de Deus faz de você perfeitamente completo. Quem é que faz isso? Quem é que te capacita para servir ao Senhor? A palavra. Quem é que te capacita para adorar a Deus? A palavra. Como bem foi cantado. Eu não tenho que só cantar canções bonitas, se a minha alma está longe de Deus. Eu tenho que adorar a Deus com todo o meu coração. Se eu sou, olha, mas você que é um adorador, você que faz parte do ministério de louvor, porque não existe ministério levítico, tá? Acabou, não existe mais. Existe o ministério de adoração. Que se você for um levita, olha, é muito mais do que só cantar aqui, viu? Viu? Muito mais, muito mais. Tem muita coisa aí que o levita fazia, né? Que você precisa fazer, então. Então, a palavra de Deus nos capacita para adorar, a palavra de Deus nos capacita para ensinar, porque quem foi o maior pedagogo que existiu na face da terra? Foi Jesus Cristo. Lá, nos evangelhos, ele nos ensina como ensinar. Ele é o maior pedagogo. Ele foi e é o maior pedagogo. Todos os outros pedagogos aprenderam com Jesus. Amém? Quando eu fiz universidade, eu vi isso. Quando ensinavam uma teoria, eu disse, mas eu já vi isso. A palavra de Deus diz mais ou menos isso. Comece a observar. Mas você só consegue fazer isso quando você estuda a palavra de Deus. Por isso que eu digo, antes do seu filho ir para uma universidade, ele precisa conhecer a palavra de Deus, para que ele possa ter argumentos, para que ele possa ver ali dentro da universidade muitas coisas que ele já tinha visto na palavra de Deus. Então, amados, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos capacita, ela nos prepara. Então, se você é um homem, uma mulher de Deus, você pode, se você lê, você pode exercitar qualquer obra dentro da igreja. Porque ela te capacita
para fazer isso. E vou te dizer mais, ela te capacita para você ter bons relacionamentos lá fora. Eu conheci a minha profissão quando eu fui servir ao Senhor, porque eu não sabia nem o que eu ia ser. E Cristo Jesus me ensinou, que era para eu seguir a pedagogia. E eu fui. Mas antes eu ensinava educação religiosa, aos 19 anos, sem nunca ter feito magistério e nunca ter feito pedagogia. Eu só conhecia a palavra de Deus. E eu tinha amor por Jesus. Agora depois, eu me capacitei. Amém? Porque, amados, é isso, mas a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso manual de fé e de prática constantemente. Ela tem que fazer parte da nossa vida diariamente. É nela, amados, que a gente consegue encontrar forças para caminhar naquele dia, porque tem dias que é difícil você levantar. Mas quando você lê a palavra, o Senhor vem, o Espírito Santo, a palavra inspirada, ela vem e ela fala no íntimo do teu coração. E você diz, oh Senhor, muito obrigada. E você levanta e você vai. E você consegue andar naquele dia. E você consegue testemunhar naquele dia. Você consegue vencer aquele dia. Porque a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. E mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra onde está alma e espírito. E onde está medulas e juntas. Ela vai até lá. Ela vai no íntimo do teu coração, do meu coração. E ela nos fortalece. E ela nos levanta. Então, por isso, amados, muitos estão abatidos, porque a palavra de Deus, ela não está sendo um manual de vida diária em muitos lares. Nós já levantamos, já pensando, tenho que levantar e tomar café, e tomar banho, e ir para o trabalho. E a palavra de Deus fica esquecida. E quando nós chegamos à noite em casa, já estamos tão cansados. E a gente mal diz assim, boa noite, Papai do Céu, obrigada pelo dia que o Senhor me deu. Obrigada porque o Senhor me guardou. Quando eu estava ali dirigindo, quando eu estava ali na moto, o Senhor me livrou. Quando eu estava lá no carro, quando eu estava naquele ônibus, o Senhor me livrou. Amados, nós precisamos voltar para Deus, para a palavra. A palavra nos capacita para vivermos a vida com Cristo. Só não fazemos quando não nos determinamos a fazer. Perfeito é uma pessoa completa em boa forma. Não significa aquele que não comete erros, mas aquele que fica preparado para exercer o seu chamado no reino de Deus. Amém? O que tem ocupado nossas mentes? Com que nós estamos ocupando 24 horas do dia a nossa mente? Onde estamos buscando sabedoria, cura para as nossas dores, para as nossas angústias? No que nós estamos pensando? Onde é que nós estamos buscando cura para aqueles pensamentos que muitas vezes vêm e que você não quer pensar? Aquele sentimento que brota ali na sua mente, no seu coração. Onde é que nós estamos buscando cura? Eu gostaria que você abrisse, concluindo, Isaías 61, versículos 1 e 2. Isaías 61, versículos 1 e 2. Isaías 61, eu gostaria que você lesse junto comigo, amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém? Sabe de quem está falando Isaías? Sabe de quem está falando esse texto? De Jesus. Jesus, em Lucas 4:21, ele disse assim, depois que ele leu essa passagem, em Lucas, ele disse assim: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabaste de ouvir. Jesus Cristo, o Nazareno, ele veio para completar a boa obra nas nossas vidas, amados. E a palavra de Deus, ela diz que o Senhor ungiu. Jesus, ele foi e é o ungido de Deus, o Messias, o Salvador. Jesus, ele veio para pregar as boas novas aos quebrantados. Quebrantado é uma pessoa que está sofrendo, que está chorando, que está deprimida, em depressão, está precisando de ajuda. Só recebe ajuda aquele que se quebranta. Jesus, ele veio para essas pessoas. Jesus veio curar o deprimido. Ele pode curar. Jesus, ele veio para curar os quebrantados de coração. Aqueles que estão com o coração doendo, sofrendo, angustiado. Jesus veio para isso. Jesus veio para libertar o cativo, aquele que está aprisionado com demônios, seja na possessão, seja na opressão. Todas as vezes que vier um pensamento mau na sua mente, o inimigo querendo lhe oprimir, você tem que clamar pelo sangue de Jesus, porque Ele tem poder para curar a sua alma, para curar a sua vida. Porque Deus te criou. E Ele enviou o próprio Filho dele, o Filho perfeito dele, Jesus, para curar a sua alma. Aqueles que estão aprisionados em vícios. Jesus veio para curar essas pessoas. Todo vício pode ser curado se a pessoa buscar a Jesus. Todo vício, seja pornografia, seja droga, seja bebida, seja jogatina. Todo vício, aquele que é viciado em remédio, Jesus também pode curar. Porque muitas vezes, muitas pessoas estão colocando a sua esperança no remédio, estão esquecendo que Jesus, Ele é aquele que pode nos curar de todos os males, de todas as doenças, seja a doença da alma, seja a doença do corpo. Muitos estão doentes, amados, porque eles estão buscando ajuda lá fora. Estão confiando na medicina cegamente. Eu não estou dizendo que Deus não dá sabedoria para o médico. Deus dá sim sabedoria para o médico, porque toda sabedoria vem de Deus e Ele é que dá para o médico. Mas muitos creem muito mais no médico do que em Jesus Cristo. E isso é a realidade. A medicina avançou de forma extraordinária. Nunca se conheceu tanta coisa como agora. E por que tem tanta gente doente? Por que tanta gente deprimida? Por que tanta gente angustiada? Por que tanta gente tomando antidepressivo e destruindo os neurônios de muitas pessoas? Amados, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, que cura, que restaura, que sustenta e que fortalece. Amados, o Senhor é que nos cura. O Senhor é que nos cura. O Senhor é que nos dá força para vencermos dia após dia. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Buscar, nos humilhar, nos arrepender dos nossos pecados. Nos submeter a Deus. Porque sabe o que é que falta? É isso. Submissão
ao Senhor. De todo o coração, nos humilhar diante do Senhor. Nos voltarmos para Ele. E Ele vai fazer. Porque Ele pode. Ele pode. Alguns estão encontrando desculpas porque receberam um diagnóstico. E muitas vezes esse diagnóstico nem é verdadeiro. Alguns estão se escondendo atrás dos seus diagnósticos para não servir ao Senhor, para tratar mal o irmão. Não, porque eu sou colérico. E onde é que está o Espírito Santo que te transforma? A palavra de Deus nos transforma. Nós podemos, amados, vencer qualquer coisa com a palavra de Deus. Ela é suficiente para nos curar, para nos transformar. E para preparar o homem para fazer todo tipo de boa obra. É para isso que o Senhor nos tem chamado, nos capacitado. Problema nós vamos ter, mas nós temos Jesus, que disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois é ali, no momento de tristeza, que eu e você buscamos o Senhor. E Ele nos levanta. E Ele nos fortalece. Houve um tempo em que a palavra de Deus, ela era suficiente para curar o homem. Mas hoje, não é mais. E hoje, a gente vê mais pessoas doentes do que quando era somente a palavra de Deus que curava. Jesus veio para completar a obra perfeita que está lá em Isaías. Jesus veio para completar a nossa vida. Toda a vitória está em Jesus. E precisamos andar na palavra de Deus para vivermos em vitória. Amém? Irmãos, Deus te abençoe nesta noite. Eu quero que você se coloque de pé.